A Primeira Guerra Mundial faz despertar Portugal para as novas estratégias militares. Em 1922, 2 militares realizam um salto sobre a Alverca a partir de um balão. São o capitão Mário Costa França e o tenente José de Barros. Com a Segunda Guerra Mundial em curso, a experiência de outros países leva-nos a olhar os novos conceitos de ação em combate. 12 naturais de Timor são formados paraquedistas por tropas australianas para, em conjunto, serem infiltrados na ilha de Timor, ocupada pelos japoneses. Mas apenas Celestino Anjos foi infiltrado pelos paraquedistas. Sei que na sequência do fim da Segunda Guerra, face aos êxitos que os paraquedistas tinham alcançado, sobretudo na parte final da guerra, faz parte da história, em Portugal alguém começou a pensar que seria interessante dotar as nossas Forças Armadas de tropas especiais com as características dos paraquedistas. Por isso, suponho por iniciativa do General Santos Costa, Ministro da Defesa, foram enviados para a França 2 oficiais portugueses para obter o brevet de paraquedistas. Em 1951, os capitães Martins Videira e Monteiro Robalo deslocam-se a Pau, em França, para frequentar um curso de paraquedismo militar. 2 anos mais tarde, seguem mais 2 sargentos e o aspirante Fausto Marques, entre outros militares. Fomos para a França, portanto, em setembro de 53. Fizemos o curso de paraquedistas ainda em Hidron. Entretanto, a base estava em vias de mudança e fomos inaugurar a nova base de Niastrá, também perto de Pau. Terminado o curso de paraquedismo, fizemos o curso de lançamento e transporte de material e o curso de instrutores e monitores. Mesmo sem consenso no exército português, em 1955 são pedidos voluntários aos 3 ramos das Forças Armadas para frequentar um curso de paraquedismo militar em Espanha. Com a recém-criada Força Aérea Portuguesa, começa a criar corpo a ideia de formar esta força especial. Dos 1.500 candidatos que seguiram para o campo de tiro da Serra da Carregueira, 232 militares ficaram aptos para frequentar o curso em Alcantarilha, Múrcia. Dentro da orientação superior, que tem levado a preparação e o reapetrechamento das nossas Forças Armadas ao plano dos compromissos assumidos internacionalmente, foi agora criado um grupo de tropas paraquedistas recrutadas em regime de voluntários nas diversas armas e serviços. Entrega a sua instrução e o seu comando a oficiais com vários cursos da especialidade obtidos em centros estrangeiros. O grupo de paraquedistas foi provisoriamente instalado no campo de tiro da Serra da Carregueira. Ali se iniciou, com o maior entusiasmo de todos os seus componentes, a intensa preparação física e militar que é exigida a todos os seus elementos. Alargando-se a sua instrução a vários períodos, com a duração de algumas horas diárias, a preparação dos futuros paraquedistas foi, acima de tudo, orientada na prática dos mais completos e variados exercícios físicos. Foi feito um convite, nessa altura, a oficiais, sargentos e praças de todos os ramos das Forças Armadas para formar uma companhia que iria ser instruída na escola de Alcantarilha, em Espanha, sobre o patrocínio do Santos Costa, nitidamente. Ainda era o Exército que estava a gerir, digamos, a mobilização e o fardamento, mas tudo muito superintendido pelo Secretariado-Geral da Defesa Nacional na altura. Especial atenção era também dedicada à instrução puramente teórica que visava, acima de tudo, o esclarecimento dos futuros paraquedistas sobre a missão que cabe àquela especialidade. O interesse com que os instruendos seguiam as preleções dos instrutores demonstrava claramente o entusiasmo com que todos se dedicavam à preparação que lhes era imposta.
Em complemento da instrução recebida nas suas instalações do campo de tiro da Serra da Carregueira, os paraquedistas deslocaram-se várias vezes à base aérea número 1 em Sintra, onde tomaram contacto com material aeronáutico. A nossa concentração foi feita na Carregueira. Tivemos lá só uns dias para fardar, porque foi criada para nós uma farda dentro da farda do Exército, mas com características especiais. Era uma farda um bocadinho já mais ajeitada. Até foi feita no Adão. Porque a nossa farda, antigamente, era a farda do Exército, que é a farda normal. Mas quando a gente foi para a Espanha, não sei se os senhores se lembram, antigamente Portugal tinha uma seleção de futebol militar. E então, as fardas dos jogadores da seleção militar é uma farda diferente do Exército. Muito mais bonita, um blusão todo arranjadinho, umas calças, usávamos botas preta, mas era bota de engraxar, não era aquela bota do Exército. Usávamos uns plainitos também de engraxar, também todos bonitos. Quer dizer, para dar a ideia de que íamos bem fardados lá para fora. Tivemos ali só preparação para nos conhecermos mais ou menos e, entretanto, embarcámos para a Alcantarilha. O curso em Espanha correu às mil maravilhas. Um bocado duro, mas nessa altura era tudo pessoal de 20, 21 anos e com a preparação física que a gente tínhamos levado daqui, no tempo que a gente teve na Serra de Carregueira, o nosso trabalho era só educação física. A gente, quer dizer, o curso foi duro, mas levámos aquilo com uma perna nas costas. E tínhamos o muro, que era a preparação para a queda no chão. Depois tínhamos o caso das argolas, que a gente pendurava-se em duas argolas, o instrutor empurrava a gente andava para um lado, uma espécie de um pêndulo, e na altura que ele devia que a gente tinha que largar, a gente tinha que largar, e tínhamos de fazer ou o rolamento à retaguarda ou o rolamento à frente, que era a instrução que a gente tinha. Tínhamos também o salto de palona, que é completamente diferente hoje. Hoje a gente sai do avião e bloqueia. Naquela altura não, a gente saía do avião, tínhamos que ser chamavam o salto a anjo. Todo esticadinho e braços para o ar, era assim que saía. O primeiro salto recordo, que éramos 12 numa patrulha, e a gente dizia sempre para o primeiro, que era nessa altura o Cabo Rocha, ele hoje tenente-coronel, que a gente só dizia a ele: Rocha, se tu saíres, nós saímos todos. E assim foi. O avião subiu, o Rocha pôs-se à porta, o instrutor deu-lhe a instrução, Rocha na rua, e a gente, tal, em cada segundo saía um homem cá para fora. Nessa altura recordo muito bem, eu vinha no ar e ri-me com a satisfação de rir. E tive uma reação de ir puxar uma das bandas do paraquedas. Eu vi o paraquedas fazer assim e larguei a banda e fiquei assim assustado, nunca mais lhe peguei. No primeiro salto. Depois no segundo, deu-se o terceiro e fiz 7 saltos em Espanha. 9 de junho de 1955. Com a presença das mais altas chefias militares portuguesas, foram entregues em Espanha e pela primeira vez nas Forças Armadas Portuguesas as boinas verdes e os primeiros distintivos paraquedistas. Receberam-nos os 188 militares que terminaram com aproveitamento o curso na Escola Militar de Paraquedismo da Força Aérea Espanhola. E a boina que predominava em França era o brevet Rouge. Nós pensávamos adotar a boina também, propusemos a adoção da boina e, como a unidade se chamava de caçadores, fomos escolher o verde, porque o verde é a cor do caçador. Portanto, a boina verde nasceu da tradição dos paraquedistas terem boina e o verde do caçador. A criação do brevet obedeceu um bocadinho à inspiração da Força Aérea, quer dizer, o brevet francês tinha umas asas e um paraquedas muito grande. Nós inspirámos no brevet da Força Aérea, que eram umas asas maiores e o brevet pequeno. O primeiro da boina eram paraquedas com 2 espingardas cruzadas, vem da infantaria e do paraquedas, possivelmente. O decreto que criou estas tropas determina, no seu artigo número 20, o distintivo paraquedista e a boina verde e sua respectiva insígnia. Mas só numa portaria de novembro de 64 apareceria designada a cor verde caçador paraquedista.
Quem estava mais ou menos a pensar sempre nestas coisas era o capitão Martins Videira e o capitão Robalo. E as propostas deles eram normalmente aceitas. Foi o capitão Robalo, fui eu, que lemos os Lusíadas, andámos para trás e para a frente, até que encontramos uma estrofe que nos parecia que dava. E depois foi essa escolhida e foi essa a proposta. O pessoal de Boina Verde éramos o senhor. E depois disso, então tivemos a nossa primeira apresentação em Lisboa, foi no dia 14 de agosto de 1955, onde o senhor Presidente da República, nessa altura, Caraveiro Lopes, nos entregou o guião do primeiro batalhão de caçadores paraquedistas do nosso país. O primeiro salto experimental realizou-se em Portugal a 15 de outubro de 55, a partir de uma aeronave Junker GU-52 com paraquedas T-10 de fabrico norte-americano. O local de aterragem é a Quinta dos Álamos. A 23 de novembro de 55, o decreto número 40.395 determina a criação do Batalhão de Caçadores Paraquedistas. A 26 de dezembro, a portaria 15.671 da Presidência do Conselho de Ministros, assinada por Caúlza Oliveira de Arriaga, determina que o referido batalhão fosse criado junto da Base Aérea número 3, em Tancos. Dotado de um centro de instrução para a especialidade, o batalhão fica assim organizado. Comando, 2 companhias de caçadores paraquedistas, uma de comando e serviços e a companhia de instrução. Total, 23 oficiais, 45 sargentos e 417 praças. O batalhão de caçadores paraquedistas fica instalado num aquartelamento que pertencera ao batalhão de pontoneiros. Em 1958, estas tropas ficam a depender única e exclusivamente do secretário de Estado da Aeronáutica. O número 1 foi o Martins de Videira. Ele terá um número do seu brevet de França, mas quando depois nós viemos para Tancos, começámos a atribuir os números dos brevets em função da antiguidade de paraquedistas. De meio que o número 1 é o Martins de Videira, o número 2 é o capitão Robalo, eu sou o número 3. Na conquista beijam-te as moças, só para que não ouças que feito a vida. A morte é franca, já te foi apresentada, ela de ti não quer nada, tem amor aos arrojados. A asa branca quando atrasas desdobrado, é como a saia rodada da moça dos teus pecados. Nessa altura saltámos com capacete francês. Eu cheguei ainda a ter 1 ou 2 fatos camuflados franceses, que eram, diga-se de passagem, muitíssimo boa qualidade e bastante duráveis. Porque quando em 61 fui para Angola, ainda levei um fato francês. Sim, foi a primeira força a usar camuflagem. Sim, eles inclusivamente logo quando desfilaram a primeira vez, ainda desfilaram de cinzento, que era uma tropa ainda do exército, embora com um uniforme ligeiramente modificado. Mas depois, a partir da criação de uma unidade paraquedista, portanto, do Batalhão de Caçadores Paraquedistas, em 1956, a partir daí, a farda de desfile era a farda camuflada. Chegados ao solo, os paraquedistas reagruparam-se, correndo rapidamente para o local de formatura. E, recebendo como justo prémio os entusiásticos aplausos da multidão, passaram depois garbosamente em frente à tribuna. O primeiro curso realiza-se a 7 de janeiro de 1957. Em maio de 58, na presença do diretor de instrução da Força Aérea, Brigadeiro Ponte Rodrigues, registra-se o primeiro curso de manutenção e dobragem de paraquedas. A primeira escola de recrutas nasce ao mesmo tempo. O quarto curso passaria já a contar com recrutas civis. É assim que é formada uma unidade de elite onde se cultiva a coragem, disciplina, arrojo,
e aprumo moral. Exemplo disso é o capitão paraquedista Leite de Faria, pela sua ação em combate. Participou, como voluntário, na Guerra Civil Espanhola entre 1936 e 39, onde foi ferido. Valeu-lhe várias condecorações em Espanha e a medalha de Torre Espada em Portugal. Senhores espectadores, é realmente festivo o ambiente aqui na Fortaleza de São Miguel, em Luanda, onde viemos registar uma pequena reportagem com o destacamento de paraquedistas aqui estacionado. Grandola de la Morena, terra da fraternidade, o poder tem mais a Não se opondo ao movimento dos capitães, foi discreta a participação do Regimento de Caçadores Paraquedistas no golpe militar de 25 de abril de 1974. A 7 de setembro de 74, efetiva-se a independência da Guiné. O Batalhão de Caçadores Paraquedistas recebe ordem para instalar uma companhia no Palácio, à ordem do comandante-chefe. Combates entre o exército português e o PAIGC continuam até junho de 74. Um pelotão de caçadores paraquedistas, com o Nor Atlas, da Força Aérea Portuguesa, reforça a posição nacional em Cabo Verde até 5 de julho de 75, dia da independência. Essas comissões tiveram um caráter completamente diferente, porque já não havia guerra, havia sim a obrigação de manter uma certa postura e uma certa dignidade de militares e de portuguesismo, de apoio, ao fim e ao cabo, aos portugueses que de lá saíam. A Frelimo não aceita o cessar-fogo e as companhias de caçadores paraquedistas mantêm-se em ação até setembro de 1974. Com a população em fuga, um movimento espontâneo levanta-se em Lourenço Marques. Uma companhia do BCP-31 e outra do 32 são enviadas para a capital de Moçambique. Eu saio do aeroporto para o Rádio Clube e o ambiente na estrada do aeroporto era desolação. Automóveis queimados, automóveis destruídos, postos deitados abaixo. A população portuguesa nas varandas e até nos telhados dos edifícios. Algumas com as armas pessoais, e é aquela confusão da população. Eu tenho, de facto, uns contactos de alguns populares preocupados porque é que nós não fazíamos mais, ou não fazíamos mais, mas eu por acaso, dei-lhes uma resposta um bocado política, que é: vocês façam como os tipos da Frelimo, defendam isto. Depois dos acordos de Lusaka, os paraquedistas, com diretiva do Alto Comissário, são empregues na manutenção da ordem pública até 1975. Com a reestruturação das Forças Armadas e a inclusão de timorenses no Exército, a Portaria número 334 de 75 constitui o Destacamento de Caçadores Paraquedistas número 1, sediado em Dili. Em 20 de agosto, um aspirante timorense de nome Lobato tomou conta do quartel-general, portanto, todo o armamento, equipamento. Aí passou a cidade a estar, de facto, absolutamente dividida. Uma zona dos aquartelamentos que era controlada pela Fretilin e outra zona que era controlada pela UDT. No dia 21 de agosto, eu recebo ordens do Sr. Governador para, em 2 horas, abandonar o destacamento de paraquedistas. E tínhamos só a possibilidade de utilizar 2 viaturas para o efeito. Até eu, depois de receber a ordem, disse ao Sr. Governador que cumpria, mas se ele não se importava que depois me passar a ordem escrito. Entre 7 e 8 de dezembro de 1975, forças indonésias invadem o Timor português.
A indisciplina e as divisões políticas reinam no exército português, enquanto as companhias de paraquedistas tentam travar a avalanche dos três movimentos na conquista de Luanda. Equipados com armamento sofisticado e reforçados com tropas estrangeiras, custam aos caçadores paraquedistas vários feridos e mortos, com a responsabilidade de algumas figuras da nação. E foi nessa altura que eu fui ter com o Alto Comissário Almirante Rosa Coutinho, disse-lhe assim: Sr. Almirante, eu sou um militar disciplinado, isto está a ser feito, eu não aceito estar a ser enganado desta maneira, o que é que está a fazer? Há aqui qualquer coisa que está mal. A tropa parece que está toda feita com o MPLA para não atuar. Os polícias, e dei aspas. E ele disse: não, olha que nesta altura já deve estar tudo equilibrado, de maneira que é para aprender tudo o que aparecer para o futuro. Não sei se havia alguma conivência dele, se não havia conivência. O que é facto é que isto foi medido textualmente. Portanto, agora, atenção, toda a gente se armava. E até a UNITA também recebeu armamento. Com os acordos de Alvor, entre os movimentos de libertação e o governo português, e depois do arriar da bandeira portuguesa, concretiza-se, a 11 de novembro de 1975, a independência de Angola. Força, força, companheiro Vasco, nós seremos a muralha de aço. Força, força, companheiro Vasco, nós seremos a muralha de aço. A 11 de março de 1975, tropas paraquedistas cercam o quartel do Regimento de Artilharia Ligeira número 1 em Lisboa. A ação da Companhia de Paraquedistas cessa por volta das 15h15, com as câmaras da RTP a registar os acontecimentos. Estamos agora a dar imagens desta progressão de paraquedistas que estão precisamente ali debaixo daquele edifício, por trás do edifício. Daqui deste lado estão forças do COPCOM. O tenente, vemos agora ali, daquele lado, forças do COPCOM, aqui ao lado deste edifício, bem armados, portanto, para se oporem aos paraquedistas. Entretanto, o tenente que está aqui a comandar a força diz: ninguém dispara, os paras ficam parados onde estão. Portanto, estamos precisamente no teatro das operações, de um lado as forças do COPCOM, do RAL 1, estamos precisamente em terreno neutro, de um lado os paraquedistas, do outro lado as forças do COPCOM. Não sabemos o que se vai passar, há, no entanto, aqui negociações que se vão iniciar. Não quero acabar com o tiroteio todo, mas vai lá que parece que vai passar. Mas claro, lá embora. Então, mas aqui posso meter dentro das fogos. O rapaz pode meter. Não, estamos a disparar só para os ambientes, ninguém está a disparar sobre vocês. Eu dou-lhe as posições que tinha, e é para vocês, para antes de vocês dispararem sobre nós, já tinha limpado vários gajos. Isto foi um golpe refletido de algum gesto de sério, a gente resolve isto já. Isso era lógico. É que nós não estamos aqui interessados em dar os filhos a vocês. Ó camaradas, dão-me licença, faço uma observação. Não prestem declarações nenhumas agora, pá. Sem saber o que é que isto passa. Mas o capitão não sabe. Eu sei. Bombardearam-me o quartel, feriram homens, traçaram-me aquilo tudo para a traição não, surpreendeu evidentemente. Certo? Aceitamos, faz parte do princípio militar. Está bom, mas é preferível não dizer nada agora. Sabe mais do que eu, não é? Mas é preferível não dizer nada. Calma, é para a gente entender. Não foram vocês que foram bombardeados e foram arrebentaram com o quartel. Agora estamos a chegar a um acordo, a gente vê o que é que passa. O que é que a gente estamos aqui a fazer? Vocês são comandados pelo seu Major Mensurado, é? É isso. Aliás, não foi atacar tudo. Como? Vocês para ocupar têm que atacar. Sejam defendidos. Não, a ordem ocupar. A reação eu venho para ver mas é que não recebeu, alguém recebeu o tiro? A gente recebeu foi os aviões que nos tinham bombardeado. Pois é, que os T6 é que bombardearam. Antes de vocês. Eu estava na minha secretária sentadinho, pá, a fazer as escalas de serviço, quando de repente ao lado da minha janela arrebentou uma bomba de T6. Pá. É isso é que eu sei, pá. Eu vejo o seu tenente, pá. Ele vi para mim, depois vi para mim dar uma apontada, pá, isso é que não, pá. Depois quando eu falei com ele disse, e começámos a ligar. Cuidado. Está aqui o... Não está ali o início, mas...
Pois é, estamos à espera de uma demonstração. Eu recebi ordens para ocupar. Vamos aproximar para vermos então quais as razões que são apresentadas. Por aqui, por favor. Ora bem, é isso que eu ia explicar. Eu lá mandei um homem lá dentro para dialogar com algum de vocês. Eu recebi ordens para ocupar a vossa unidade. Mas de quem? Recebi ordens do meu comandante. Mas nós temos, como deve calcular, ordens do meu comandante também para não deixar ocupar, quer dizer, o Brigadier do Hotel. É absolutamente. É, isso é absolutamente. E o Carlos Fabião, chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Bem, quer dizer, por isso mesmo eu procurei, nesta fase de ocupação, dialogar primeiro para evitar mortes. Existe um certo número de altas individualidades que não estão contentes com a maneira como está a ser conduzida a democracia no nosso país. Mas, portanto, trata-se de um golpe de Estado, não é? Não é um golpe de Estado. Aqui quem dá ordens no país é o Presidente da República, é o Primeiro-Ministro, é o Hotel Saraiva de Carvalho. Este é um problema. Está a ser cumprido integralmente como foi prometido, ou não acreditamos nisso e aquilo que estamos a decidir. Mas a atitude mais lógica e mais correta para vós neste momento, não digo que seja desobedecer às ordens, mas é os dois não entrarem com estas merdas de ocupação, para estarem um ao lado do outro e para eu estou ali. Eu lá receber ordens, eu também receber ordens. Vocês vão os dois esclarecer o assunto, para nem que vão falar com o plano revolucionário em curso, o regimento de caçadores paraquedistas é extinto por uma portaria e passa a corpo de tropas paraquedistas. Com a passagem à disponibilidade de alguns elementos e às ordens do COPCON, alguns sargentos e praças sublevam-se em várias bases aéreas e tentam mobilizar outros paraquedistas. A ocupação feita pelas tropas paraquedistas a esta base é um plano de operação que foi realizado à ordem do COPCON e com o apoio dos camaradas paraquedistas de Tancos, em que temos em causa a destruição de uma força armada que representou muito para este país enquanto houveram guerras coloniais. Entretanto, neste momento eu posso lhe dizer também que há camaradas já na Força Aérea que estão totalmente solidários com a nossa luta. Foi uma ordem que foi emanada pelo COPCON, visto dependermos operacionalmente dessa patente militar. Não poderia ser de forma nenhuma feita por nossa autoria, pois nós continuamos a ser militares disciplinados. Militares e civis ocupam unidades. Com o país dividido ao meio, é criada em Cortegaça, pelo despacho número 48 de 1975, a base operacional das tropas paraquedistas. Com a derrota dos revoltosos em Tancos, segue-se a reorganização. Envoltos no espírito, na mística e no amor à boina verde, convocam-se paraquedistas na disponibilidade. E em dezembro de 75 existem já 2 bases operacionais. Olhem bem, então respeito, eles têm asas ao peito, cabeça seguida, heróis do ar, boinas verdes vão lá passar. Angola. A subversão armada, levada a cabo pelos movimentos independentistas, dá o primeiro sinal. Lutam pelo que dizem ser a autodeterminação do seu povo. A UPA, União das Populações de Angola, mais tarde FENELA, lança um violento ataque contra a população branca e negra no norte da província ultramarina. O governo português tenta responder rapidamente, mas a falta de meios militares, a fraca capacidade das forças regulares e as exigências do terreno dificultam a resposta. Portugal começa então a desenvolver forças especiais, como os paraquedistas.
Partem de Tancos as primeiras 3 companhias. Mas o terreno exige mais. O alastrar da guerra leva a que, na metrópole, o batalhão passe a regimento de caçadores paraquedistas, a base logística e de instrução. Eu fui para Angola em abril de 1961. Fui comandar a 2ª Companhia de Paraquedistas. Portanto, antes de mim, a partir do dia 17 de março, portanto, 2 dias depois dos acontecimentos da eclosão do terrorismo em Angola. Aí foi a primeira companhia, na medida das disponibilidades de transportes aéreos e também de armamento, porque coincidiu, curiosamente, a eclosão do terrorismo em Angola coincidiu com a aquisição de uma arma automática, que era a Arma Light, a AR-10. E essas armas que tinham sido compradas, tinha sido comprado um total de 5.000 armas, com a eclosão do terrorismo o contrato acabou por ser cancelado parcialmente, quase na totalidade, na medida em que, por pressão provavelmente dos americanos, os holandeses só nos entregaram 1.500 armas. Estavam a começar a chegar os primeiros lotes dessas armas. E acontece que a primeira companhia recebeu as armas no aeroporto em Lisboa, um avião que as foi buscar à Holanda, e que, portanto, o pessoal ia daqui para o aeroporto, no aeroporto abriam as caixotes e distribuíam as armas e embarcaram com essas armas. A primeira atividade operacional dos paraquedistas acontece em 1959, com a participação no exercício IMBA. Realizam-se saltos operacionais em 6 cidades das províncias ultramarinas. A 8 de maio de 1961 é criado, pela Portaria 18.464, o Batalhão de Caçadores Paraquedistas número 21, juntando todos os militares do BCP que já se encontravam no território. É formado por 3 companhias e tem como divisa gente ousada, mais que quantas. Ficam inicialmente instalados no hângar do campo de aviação da Fazenda de Belo Horizonte. Em abril de 64, mudam-se para um novo aquartelamento, em Belas, na estrada para a Foz do Kwanza, 10 km a sul de Luanda. Foi a unidade melhor em termos de infraestruturas que eu conheci de todas as unidades do mundo. Foi feita com muita cabeça, foi feita com muita visão. Era uma unidade que estava em África sem ter um ar-condicionado e não era uma unidade quente. Estava perfeitamente distribuída no terreno, uma unidade ótima. Operação Quipedro. Pela primeira vez, os paraquedistas são empenhados. Depois do salto, deslocam-se para a povoação e tomam-na sem resistência do inimigo. É dia 11 de agosto. Passa a ser o Dia da Unidade. Numa primeira fase, as companhias de caçadores paraquedistas, com base nos seus 4 grupos de combate, empenham-se em períodos de 4 a 10 dias em batidas, emboscadas e golpes de mão a bases do inimigo. Os mais fracos deixam-se influenciar pelas sedutoras promessas dos guardas avançados dos grupos terroristas organizados na Zâmbia e apoiados pelos dirigentes desse país, dominado pela influência da China comunista. As populações são forçadas a abandonar as suas aldeias e a acompanhar os agitadores que as obrigam a trabalhar para os terroristas. As mulheres nos campos e os rapazes aprendendo a pegar em armas. A este sistema de recrutamento chamam os terroristas colaboração das populações. Por volta de 61, quando a guerra do ultramar também começou a ativar-se, e havia necessidade de ter combatentes fisicamente mais preparados. A exigência de tempo para preparar a tropa para ir para o ultramar trouxe-nos alguma pressa, mas nós, apesar de tudo, chegámos durante todos estes anos de guerra, nunca abdicámos de ter 7 meses de instrução. Está a ver que 3 meses de recruta, 1 mês para curso de paraquedismo e depois eram praticamente 3 meses de instrução de combate. Sempre lhe chamei tropa de recrutamento especial. Evidentemente que o recrutamento especial também implicava um treino especial. Desde logo, a aptidão para saltar em paraquedas, no caso dos paraquedistas. Portanto, digamos que conferia aos paraquedistas mais uma dimensão que é a dimensão vertical. Não é? Portanto, poderem chegar ao combate a partir da 3ª dimensão. A instrução francesa tinha muito pouco dessa instrução de toros
que foi mais inspirada dos americanos e através do Tenente Seixas e Tenente Costa Campos, que fizeram o curso de paraquedismo no Brasil, onde pontificava a escola americana. O resultado de semanas de treinamento que teve início aqui na escola de paraquedistas em Fort Benning, no estado de Geórgia, ao sul dos Estados Unidos. Vejamos o que ocorre aqui durante o treinamento que dura 3 semanas. Voluntários vêm de todas as armas do Exército, dos fuzileiros navais e da Força Aérea. Para alguns, o treinamento constitui uma surpresa, pois dá-se mais atenção à técnica do que à coragem. O aperfeiçoamento da técnica da aterrissagem requer muita prática e os instrutores estão aqui para isso. À vontade. Prestem atenção. Vocês não estão executando bem as aterrissagens. Para executar uma boa aterrissagem, vocês têm que manter os pés e os joelhos juntos até tocar no chão. Soldado, você não está prestando atenção. Você não está alerta. Vai executar 10 levantamentos. Sem exagerar muito, podemos afirmar que na escola de paraquedistas são executadas mais elevações do que em qualquer outra parte do mundo. E a história se repete. Mais elevações. Com esse emblema, símbolo de coragem e destreza, você ingressa agora nas fileiras da Infantaria Aérotransportada. Você é agora um paraquedista. Eu direi que um homem com caráter e bom cidadão tem todas as características para ser um bom paraquedista. Não há aqui nada de especial para ninguém. Depois há o treino, há a mentalização, há o querer, há o caráter da pessoa. Em 1972 é criado o Centro Especial de Contra-Infiltração. Heli-transportados, os pisteiros de combate paraquedistas partiam do Aeródromo Base número 1, no Toto. Com informações preciosas, fornecidas pela DGS, perseguiam os guerrilheiros, mantendo-os sob elevada pressão, até à captura. Com a chegada dos helicópteros Alouette 3 a Angola, o batalhão passou a ser uma força heli-transportada. Realizou missões de 1961 a 1974. Durante a permanência na província de Angola, sofreu um total de 47 mortos em combate. Fala o primeiro sargento paraquedista Estevão Rosa Gaspar, natural de Martinchela Brandes. Ao ser-me dada a oportunidade de enviar uma mensagem de boas festas em nome de todos os sargentos do BCP 21 em Angola, eu quero desejar a todos os colegas do Regimento de Caçadores Paraquedistas em Tancos, suas famílias e familiares daqueles que aqui se batem pela integridade da pátria, os melhores votos de boas festas e feliz ano novo. Meus queridos pais, irmãos e restante família da nossa África, onde orgulhosamente cumpro o meu dever militar, quero desejar-vos a todos mil felicidades e um abraço e que passem um feliz Natal e um novo ano cheio de prosperidade. Despeço-me com um saudoso abraço para todos, o vosso filho João. Fala o soldado paraquedista Manuel Almir Castro Lobo Queiroz para Viana do Castelo. I'm gonna try. Come on, John, right now. Yeah.
No início do ano de 1964, é constituída uma unidade de defesa mista no Aeródromo Base número 2, comandada pelo capitão paraquedista Tinoco Faria, que viria a morrer em combate na Operação Grifo, em abril de 66. Em dezembro de 64, é ativado o Batalhão de Caçadores Paraquedistas 12, situado em Bissalanka, sob o controle operacional do comandante-chefe das Forças Armadas da Guiné. A partir de 1968, coube às companhias de caçadores paraquedistas do batalhão, como unidade de intervenção, reforçar os aquartelamentos das tropas de quadrícula do Exército Português em zonas de grande atividade do PAIGC. O batalhão entra em atividade com as companhias de caçadores paraquedistas 121, 122 e 123. O paraquedista acabou de realizar mais uma operação, missão de rotina, aqui numa zona ao sul da província. O inimigo mostrou-se bastante aguerrido, mas perante as nossas forças e o nosso sistema de trabalhar manobrando, foi obrigado a desbandar. Eles, aliás, não têm a força suficiente para fazer frente a um batalhão de paraquedistas. Foi, além de uma vitória material, foi uma vitória também moral, porque o inimigo considerava-se ali estabelecido fortemente, onde não ia lá a tropa nossa. Creio que a continuarmos assim, dentro em breve, o inimigo deixará as fronteiras da nossa província. Para Caldas da Rainha, fala o primeiro cabo paraquedista Albertino António da Costa Neves. Meus queridos pais, minha esposa, o restante familiar e toda a família de paraquedistas, desejo um Natal muito feliz e um ano novo cheio de prosperidades. Vamos para mais um cumprimento de uma operação. Espero, como sempre, bom êxito e que regressamos ótimos. Felicidades é que eu desejo e até breve. Para a salva terra de Magos, fala o soldado paraquedista Rafael Roquete. Desejo muitas felicidades para a minha mãe e um Natal muito feliz, igualmente para a minha noiva e família. A caminho de mais uma operação, desejo chegar bem. Até breve. Para Sines, Lagoa de Santo André, Santiago de Cacei, vai falar o primeiro cabo paraquedista de Malafaia. Queridos pais, irmãos, noiva, restante família, estou bem, vou partir por mais uma missão. Em breve para abraçá-los. Adeus, então regresso. Em novembro de 69, no decorrer da Operação Juvé, o oficial cubano Pedro Peralta caiu numa emboscada montada pela 122. Para reconquistar terreno ao inimigo, durante 6 meses, os paraquedistas protagonizaram desgastantes combates em toda a zona do Cantanhês. Fronteira com o Senegal. Depois da Operação Ametista Real, levada a cabo pelo Batalhão de Comandos Africanos, à base de Kumbu Mori, para levantar a pressão do PAIGC sobre a guarnição desesperada de Guidage. Na medida em que, ao abater, num só dia, abatemos 3 aviões nas cercanias de Guidage, de forma que o reabastecimento aéreo a Guidage ficou impossibilitado. E então o reabastecimento apenas era possível através de estrada, de colunas. O inimigo montou então um cerco a Guidage, fez o mesmo em Guilés, no sul. Eu sabia que ia ser muito dura aquela missão. Porquê? Não só porque a estrada estava minada, mas também porque era a primeira operação que nós fazíamos naquela zona após o assalto à base de Kumbamori. E dei ordem à companhia de paraquedistas 121 para prosseguir a marcha em direção a Guidage. Sob escolta da companhia de caçadores paraquedistas 121 e de um destacamento de fuzileiros, a coluna de abastecimento fica parada numa estrada infestada de minas. A guarnição do exército desespera pela ajuda. Depois de sofrer várias emboscadas, os paraquedistas atingem o aquartelamento com 3 mortos e vários feridos. É na sequência, durante essa recuperação desse ferido, que acabou por morrer, essa recuperação custou-nos 3 aviões. E o ferido acabou por morrer. Morreu o ferido, morreu o médico, morreu o enfermeiro, enfim, morreram ali muitas pessoas e morreu também, nesse incidente, até morreu o comandante do COP 3. Portanto, o inimigo abateu realmente 3, foi em 3 horas, uma questão de 3 horas,
e esteve para abater mais outros 2. Eu estava confiante que a companhia conseguia lá chegar, apesar de, note, o inimigo ser muito superior, mas muitíssimo superior às forças que nós tínhamos. A nossa companhia tinha 120 homens e o inimigo tinha ali naquela zona bastante mais de 1000 guerrilheiros. Eu marquei uma rota para a companhia que evitava o eixo da estrada e, de vez em quando, dizia à companhia para mudar de rota, de rumo. Mas isso não foi suficiente para evitar a emboscada. A 121 tinha por missão fazer uma segurança próxima à coluna. Mas depois, a meio da operação, põe-se o problema que a coluna não tem hipótese de progredir. E recebemos a missão de continuar. A nossa companhia tem que garantir, portanto, chegar a Guidash. A zona onde caímos nessa emboscada, portanto, é uma zona de morte de 300, 400 metros, o poder bastante razoável, direi muito bem montado, em termos técnicos, operacionais e de meios, e a zona também não é muito favorável, é aquilo que nós chamamos lá na Guiné uma bolenha seca, portanto uma zona aberta, com pouca proteção, e nós estaríamos identificados, a coluna estava identificada, portanto era fácil acompanhar a nossa progressão, portanto maior que fossem as manobras que pudéssemos fazer, diversão não era fácil. O pelotão que vai à frente, que é o que tem a maior baixas, é o terceiro pelotão, é surpreendido e eles apanharam a companhia praticamente quase toda ela numa zona de morte, consegue-se suster a operação, temos a vantagem de ter o apoio aéreo, conseguimos, portanto, fazer com o inimigo, por assim dizer, abandonar as suas posições, rearticulamos e prosseguimos então para Guidash. Com a chegada do brigadeiro António de Spínola, passaram a integrar os comandos operacionais. Uma das missões é controlar o corredor de Guilherme. Era uma zona de grande atividade, onde se efetuava a captura de vários lança-granadas, e o PAIGC disparara os primeiros mísseis SAM-7. Era aquela que mais estragos fazia, não é? Em nós e no inimigo também. O curioso é que a arma terrível que nós tínhamos era deles, que era o RPG-7. Nós tínhamos as armas, mas depois não tínhamos munições. E tínhamos que andar a fazer operações pequeninas, a depósitos, quando sabíamos que havia depósitos de armamento. Nós íamos, nos intervalos, nos nossos períodos de descanso, às vezes, fazíamos operações só para apanhar munições. Com os bombardeamentos diários às tropas portuguesas em Guilherme e com dificuldades em ser reabastecida, a guarnição do exército, desmoralizada, deixa o aquartelamento e retira para Gadamayel, que está à mercê das armas pesadas do inimigo. Daqui nós fomos para Gadamayel. E em Gadamayel nós estávamos numa situação muitíssimo de grande inferioridade em relação ao inimigo. Nunca me senti numa situação de tão inferioridade como quando estivemos em Gadamayel. 2 de junho de 1973. Depois de escavadas as trincheiras para a defesa da posição, as companhias passam ao ataque. É uma das mais duras batalhas que os Boinas Verdes enfrentaram. No total, perderam 56 militares na Guiné. Às vezes olhava para a rapaziada, para o pessoal das companhias. Eu andava mais ou menos bem tratado. Eu andava de avião, lá de cima e tal. Mas os meus rapazes, a minha rapaziada, as minhas companhias, eles andavam esqueléticos, andavam magros, não tinham brilho nos olhos, já não eram jovens, pareciam já velhinhos, pessoas velhas e idosas. Eles andavam sob uma pressão terrível. Mas ninguém
o governo português no apoio a Ian Smith. Com o conflito na Rodésia do Sul, a coroa britânica decreta um embargo aos portos da província portuguesa de Moçambique. Na sua defesa foi empenhado o batalhão de caçadores paraquedistas 31. Honra-se a pátria de tal gente. Inicialmente, ficam instalados em Lourenço Marques, com a subversão a aumentar na região de Moeda, em Cabo Delgado, onde se instala a base tática no aeródromo de manobra número 51, são transferidos para a cidade da Beira para a segurança da base aérea número 10. Cortando os caminhos às nossas tropas, em todo o Planalto dos Macondes, os guerrilheiros da Frelimo colocavam minas e montavam emboscadas. Deslocavam-se de bases na Tanzânia. Na maior parte das vezes, a sua ação evitava o contacto com os paraquedistas. Batíamos bem a zona. Batíamos bem. Embora quando apiados tínhamos uma pequena desvantagem, que a Frelimo tinha morteiro 82 e nós tínhamos o morteiro 60. Mas passava-se bem. Como sabe, antes do Nogórdio tivemos a Zeta, a Operação Zeta, que foi uma grande operação. Fizemos depois uma série de intervenções junto à fronteira com o Rovuma, em Omar, onde capturámos um quadro da Frelimo acabado de chegar da União Soviética. Bem, a Serra de Mapé foi complicada, foi complicada, mas de facto temos uma experiência um bocado traumática. Moçambique, fiz 2 anos, caí em várias emboscadas, não morri por sorte. Eu estive numa emboscada que elas andaram assim à minha procura e a gente vai fugindo delas. Foi o meu pior, a minha pior guerra foi Moçambique. Muitas vezes a tropa nessas situações entra um bocado a doer ou a matar. Aí há sempre o risco de atingir civis, e houve situações de atingir civis, houve situações de atingir gente armada, houve situações de sermos nós atingidos. Zona de Intervenção Norte. Sediado em Nacala, está o Batalhão de Caçadores Paraquedistas 32, famosa gente, a Guerra Usada. Participou num salto operacional com 2 companhias no início do mês de junho de 69, a sul do rio Rovuma. Daqui fala António Nogueira Felício para Teixoso, Covilhã, para toda a minha família. Queridos pais, desejo que se encontrem bem com a restante família e noiva. Eu fico ótimo. Desejo um Natal feliz, o ano novo cheio de prosperidades. Até qualquer dia. Daqui fala Joaquim do Nascimento para Redores de Douro e Vila Real, de Trás-os-Montes. Queridos pais, irmãos e restante família e amigos, desejo a todos um Natal feliz e um ano novo próspero e o cá me encontro bem. Atenção Guimarães, fala ao soldado paraquedista Fontão, Mário Fontão. Meus queridos pais e irmãos, restante família paraquedista, como viram, dei um ótimo salto. Desejo Natal feliz e um ano próspero. Para as garotas de Guimarães, para elas louras e morenas, beijinhos. Tchau, até à próxima. Em 1970, o general Caúlza de Arriaga lança sobre o Planalto de Moeda uma ação de grande envergadura, a Operação Nogórdio. Participam as companhias de caçadores paraquedistas que em muito contribuíram para desalojar os guerrilheiros e remetê-los às suas bases na Tanzânia. Foi uma concentração impressionante de meios materiais e humanos, ali em Moeda e Arredores. Eu passei a fazer operações com a companhia, com a tropa, com apoio avançado da artilharia, que não era habitual. Portanto, a artilharia não estava no quartel, era deslocada para a mata, para um acampamento, para um bivac. O que é de relevado, de facto, é aquela grande concentração de meios que o general Caúlza conseguiu ali no Planalto dos Macondes. Nesta ação, centenas de engenhos de diversas naturezas foram detectados e destruídos, neutralizando-se assim o processo traiçoeiro e insidioso do inimigo frente às tropas em terra. Por outro lado, a escalada no terreno fazia-se também utilizando esquadrilhas de helicópteros, os quais em vagas sucessivas iam colocando grupos especiais em pontos estratégicos, de onde se lançariam os ataques decisivos. De facto, o sucesso em termos nossos, se calhar, não foi muito significativo.
acompanhando as colunas terrestres e protegendo os seus flancos, mantinha-se uma estreita ligação terra-ar para se garantir até ao final a coordenação indispensável à realização perfeita do plano idealizado para a execução da operação. E houve elementos da Frelimo que referiram sentir o toque da pancada. A essas populações se dirigia a ação destes militares, e aos guerrilheiros também, pois tantas vezes aderiram à subversão, levados por promessas enganosas de agentes estrangeiros. O avião a circular com o alto-falante, linguagem local, naturalmente. Do avião são lançadas mensagens, escritas em português e em dialeto maconde, e mensagens transmitidas através de potente aparelhagem sonora. São mensagens de paz. Algumas centenas de armas e milhares de munições e granadas de morteiro, com sinais evidentes da sua origem comunista, caem em poder das tropas portuguesas. Estávamos numa guerra destinada a ser perdida. Portanto, então nós tínhamos todo o historial dos franceses na Indochina, na Argélia, toda a África, que vinha das conferências de Bandung. E éramos nós que íamos. Após a tomada de outra base inimiga, o general-comandante-chefe compareceu para ali mesmo, no próprio local de ação, serem lidos os louvores individuais e galardoados os que mais se distinguiram no desenrolar da operação. As tropas vão continuar firmes na sua missão de repressão do dispositivo inimigo, dando-lhe luta sem trégua, até à aniquilação total e ao restabelecimento da paz e da ordem, propícias ao rápido desenvolvimento económico-social desta portentosa província portuguesa de Moçambique. Em resultado da Operação Nogórdio, o inimigo faz alastrar a subversão a outras províncias de Moçambique, mas concentrou a sua atividade principalmente em Tete e nas vias de comunicação. Na construção da barragem de Caorabassa, a segurança esteve a cargo também dos batalhões de caçadores paraquedistas 31 e 32. No total, estes batalhões perderam 57 homens em combate. Olhem bem.